pessoal, tudo jóia? O nosso vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o sistema educacional ao longo da história do Brasil. Quero fazer uma reflexão profunda. Nesta última semana me ative a fazer diversas aulas, diversos vídeos em que eu pudesse ajudar o pessoal relacionado à questão do Enem. O Enem certamente ele necessita ser adiado. Não é possível que se mantenha o Enem quando os nossos jovens estão com pouco ou melhor, nenhum acesso a uma sala de aula. O acesso aos profissionais de educação apenas EAD. Mais do que isso, os nossos jovens das periferias, das escolas públicas em geral, muitos deles não têm acesso ao que vocês estão fazendo neste momento, ou seja, a internet, a banda larga. E sem acesso à internet, por mais que a gente queira, não há como esse aluno se preparar, gente. Não há como comparar, mas ele pode pegar um livro e ler, ele pode pegar em algum lugar, nem sequer biblioteca aberta há. E como esse aluno vai se preparar se ele não tem um professor para tirar as suas dúvidas, seja no componente curricular que for, história, matemática, geografia, física, química, nem se fala. Obviamente que ele precisa de alguém para lhe ajudar. Então, é algo que beira o sadismo seguirmos com a ideia do Enem em novembro. Mas eu, fazendo a minha reflexão, conversando com colegas que são especialistas, doutores em educação, eu cheguei à seguinte conclusão, gente. A história do Brasil começa o processo de ocupação a partir de 1530. E lá, quando chegam os primeiros padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, eles vêm para cá com o intuito de educar os nativos, ou seja, os índios. Eu não sei se a palavra correta é educar ou adestrar estes pobres homens e mulheres que aqui habitavam antes da chegada dos europeus, em especial dos portugueses. Os jesuítas vieram para cá para justamente domesticar esses nativos, colocá-los de maneira a servir a coroa portuguesa. Em terras espanholas, obviamente, a coroa espanhola. Ensinaram a eles as doutrinas da religião cristã, negaram a sua religião e sempre fazendo a manutenção para os interesses daqueles que eram os mandatários, dos donos do Estado, da nobreza portuguesa. Bem verdade que com o passar do tempo também fundaram escolas estas que serviam para educar, letrar e formar os filhos de fidalgos, de nobres portugueses na América. Mesmo com a expulsão dos jesuítas no período pombalino, apesar de toda a precariedade, eu acho que seria essa palavra adequada, da educação brasileira, ainda assim, através de tutores, seguia se educando as elites, que depois iam para a Europa se formar médicos, advogados, voltavam como doutores. Enquanto que a massa de trabalhadores pobres, e eu não estou me referindo nem sequer aos escravos, seguia analfabeta, sob o jugo dessas elites, grandes latifundiários e proprietários de terra no Brasil.
Chega a família real em 1808, início do século XIX, surge o Jardim Botânico, vão estudar botânica, vai surgir a Academia Militar, a Escola de Medicina na Bahia, no Rio de Janeiro, mas sempre atingindo os interesses de quem? Das elites. E aliás, vamos combinar, existem passagens, seja no período pombalino, no período colonial, seja na República, no Império, de que o professor no Brasil sempre foi um serviço de quinta, um serviço mal remunerado. É bem comum nós encontrarmos relatos de professores que fazem bico desde do século 18, 19, 16, 17. Cara, o professor sempre foi desgraçadamente mal remunerado na história do Brasil. A educação no Brasil nunca foi levada a sério como um projeto de nação. Ela sempre esteve a serviço das elites, para as elites e para que essas elites se mantivessem e se perpetuassem no poder. No Brasil republicano, não seria diferente do Brasil imperial. No Brasil império, mesmo Dom Pedro II sendo um homem letrado, ainda assim a educação foi relegada a segundo plano. A que tinha um certo olhar era sempre para atender às elites. Durante os primeiros anos da República, até a República Velha, também, sempre as elites. Mas, a partir da década de 20, da década de 30 do século 20, 1920, 1930, especialmente após a Revolução de 1930, surgem imigrantes, o Brasil começa a se industrializar e há a necessidade de mão de obra especializada. Na década de 40 vai surgir o Senai, o Senac, para preparar este trabalhador, que não eram muitos que tinham acesso a isso. Enquanto que escolas particulares com isenções de impostos já passam a cada vez crescer mais e mais, fundamentalmente a partir da década de 1940. Surgem várias e várias ordens religiosas, além dos jesuítas já terem voltado há algum tempo para o Brasil, que vão ganhar terrenos, vão ganhar isenções, enquanto que a massa de trabalhadores não tem acesso. Apenas são formados e treinados para o trabalho, para a obediência. Hoje o que nós vemos é ainda a isenção de impostos. Escolas que são ditas com santos que são ali, que tiveram a sua santidade ao cuidar de pessoas pobres, hoje são escolas de elite, que atendem aos ricos deste país. E eu quero que tu pense comigo, como esse país vai ser uma nação justa, se ao pobre cabe a ele o ensino público sucateado, quebrado, desde sempre ao longo da história do Brasil. Quando não era sucateado e quebrado, era doutrinador para a submissão das camadas populares, a submissão dos menos favorecidos, desde os índios. Negaram as camadas de trabalhadores deste país, negaram a eles o direito de terem acesso a uma vida digna através da educação. E mentem a eles, dizendo que é possível, basta tu trabalhar e tu te esforçar. Veja bem, pessoal, eu tenho 20 anos de profissão. Trabalhei em municípios, escolas privadas, escola pública. E dou certeza para vocês de que a educação, de que a formação de alguém que está lá na escola privada, com todo o acesso, não somente dentro da escola, mas nas suas famílias que são abastadas, favorecem sistematicamente a estas pessoas
terem os melhores cargos e postos no nosso país. Enquanto que as camadas populares ficam os subempregos ou as exceções para aqueles que conseguem vencer todas as limitações e chegar a algum lugar. Quando olho nas minhas redes sociais e vejo meus alunos formados em ciências aeronáuticas, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, empresários, 99% destes, se não 100%, vem da escola privada. Raramente, e eu solto foguetes quando eu vejo que um aluno meu da escola pública conseguiu chegar a um bom curso técnico e, quem sabe, a uma universidade. E mais difícil ainda, chegar aos cursos mais, abre aspas, nobres. Medicina, odonto, psicologia, engenharia, arquitetura. E eu estou falando de escolas, ou melhor, de universidades públicas. Porque, curiosamente, no Brasil, a universidade pública está cheia de alunos das escolas privadas. E as universidades privadas estão cheias de alunos das escolas públicas, que através de financiamentos horrorosos endividam-se praticamente por uma vida inteira para ter o sonho de um curso superior. Uma nação só é forte quando todos têm as mesmas oportunidades. Quando o governo e seu povo não faz de conta que está tudo bem e todos são tratados iguais, conforme reza a Constituição Cidadã de 1988. No papel, todos são tratados de maneira igualitária, mas na prática, isso não é uma verdade. Enquanto nós não tivermos escolas de qualidade a todos, que todos tenham o acesso a uma boa educação, nós vamos seguir como um país que exclui, um país que não dá oportunidades, um país que aumenta dia a dia a sua violência, um país que não tem a capacidade de ter a empatia de um cidadão ao outro. Um país ao qual nós vivemos de uma maneira muito triste, egoísta, em que as nossas elites não se dão conta de que isso é um mal a eles próprios. Quando alguém é roubado, quando alguém é assaltado, quando alguém tem que conviver com a violência sistematicamente, lembre-se que todos nós lavamos nossas mãos numa bacia de sangue. Porque quando nós olhamos nas notícias e vemos que apenas o outro está sofrendo, é uma coisa. Agora, quando nós sentimos na carne a dor da miséria, da pobreza, da perda de um ente querido, aí a gente começa a pensar num mundo melhor. Brasileiros, brasileiras, homens e mulheres deste país, está na hora de deixarmos de ser egoístas e pensarmos no próximo. De nada adianta ir na casa espírita, na igreja, no templo, se dizer cristão, dizer ama o teu próximo como a ti mesmo e fechar os olhos para a desigualdade. E nada mais desigual do que nós olharmos para a educação deste país, ou melhor, a história da educação brasileira. Converse em casa, dialogue com seus colegas de trabalho,
Pense e reflita sobre isso. Nenhum político vai mudar isso. Apenas nós, enquanto povo, protagonistas, procurando estudar, entender como funciona a educação, a política, a economia deste país, é que podemos mudá-lo. Mas com pressão social, com o povo consciente. Nós temos uma ferramenta maravilhosa chamada internet, em que nós podemos nos organizar e transformar a história do Brasil. Da internet, do mundo virtual para o mundo real. O povo nas ruas, o povo nas urnas, o povo no Congresso, o povo nas instituições democráticas desse país, construindo um lugar justo e digno a todos os brasileiros que ao longo de toda a sua história presenciaram e testemunharam a desigualdade deste país. Um grande beijo a todos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, mas o mais importante de tudo, coloque a cabeça para pensar. Só assim transformaremos o Brasil num lugar melhor, definitivamente a todos. E se não a todos, a esmagadora maioria da população brasileira. Tchau, tchau.